Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos aí mais uma vez para começarmos a nossa terceira aula desse curso para pregadores. E você é muito bem-vindo aqui no meu canal, tá bem? Com alegria podemos estar juntos hoje para mais um tema. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da pregação segmentada. Esse é um tópico muito especial. Eu queria já dar um abraço muito carinhoso a todo mundo que está chegando aqui para o nosso encontro. Seja muito bem-vindo, viu? Pessoal lá de Londres, viu? Rômulo Greco, um abraço para você aí, viu? Deus abençoe você aí. Pessoal lá do Pará, pessoal de Camboriú, Santa Catarina. Vamos que vamos, né? Obrigado aí por você estar conectado com a gente. Todos os sábados, à 1 da tarde, estamos nesse curso para pregadores. Estamos falando sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Nas duas primeiras aulas que nós tivemos, nós falamos já sobre a pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva, e hoje chegamos ao tópico que é a pregação segmentada. Eu não vou exaurir todo o tema na live de hoje, vamos ficar aí uns 50 minutos, quem sabe, juntos, mas hoje eu vou introduzir esse tema. Aqui está o grande centro, o grande cerne desse curso para pregadores, é entender o que é pregação segmentada. Então, você é muito bem-vindo aqui. Quero lembrar você mais uma vez que no final dessa série de lives desse curso de pregadores, eu vou estar dando de presente esse tratado de teologia para as pessoas que estão participando do curso, e você vai ficar sabendo de como você poderá participar também para ganhar esse presente para você, tá bem? Vamos aí dar esse presente para aqueles que estão participando, vamos fazer aí uma forma de sortear entre vocês, mas a gente vai dar mais explicações nas próximas reuniões, tá bem? Você é muito bem-vindo ao nosso encontro, eu espero que tudo esteja bem com você, com sua família. Não nos esqueçamos de orar pela situação do nosso querido estado de Manaus, né, da cidade de Manaus, né, vamos orar lá pelas dificuldades que eles estão enfrentando, para que Deus possa logo, logo ter uma solução, né, que Deus possa ajudar essa cidade, né, e que eles possam, com a graça de Deus, superar esse momento difícil que eles estão passando. Certamente você também tem pessoas que você ama, que talvez estejam passando por esse problema. Vamos nos unir também em oração daqui a pouquinho, com relação a esses pedidos, tá bem? Vamos estar aí juntos, orando por Manaus. Aqui a Regina Monteiro diz aí, né? Ore por Manaus. Vamos, Regina, estar orando sim, tá bem? Regina Monteiro é de Manaus. Vamos estar orando sim, tá bom, amiga? Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, participar então comigo, então, da nossa terceira aula desse curso de pregadores. Antes, porém, vamos orar, pedindo a bênção do céu para entendermos melhor esse livro, a vontade de Deus e como nós devemos apresentar a palavra do Senhor diante dos púlpitos das igrejas que nós temos a oportunidade. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para partilharmos um pouquinho da tua palavra e de lições especiais que precisamos aprender para apresentarmos com mais eficácia a tua palavra. Nos abençoe na aula de hoje, a cada amigo que está chegando, e também, Senhor Deus, uma oração especial por todos os nossos queridos amigos, nossos queridos cidadãos lá de Manaus. A cidade vive um momento muito difícil e oramos para que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida de cada um deles e que eles possam, bom Deus, com a tua ajuda, encontrar soluções para os problemas que eles estão enfrentando. Cuida, Senhor Deus, das pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus, das pessoas que estão sofrendo, das famílias que estão em luto, que a tua bênção alcance a todos eles nesta hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu pedi a você que na semana passada trouxesse aí caneta e papel para você anotar um pouquinho daquilo que nós vamos falar hoje. Vamos apresentar vários conceitos importantes e você precisa, né, estar aí atento a esses conceitos. Espero que você tome nota e depois nós vamos ter também uma tarefinha para casa. Então, deixa eu partilhar aqui, então, o meu PowerPoint que eu preparei para o nosso encontro de hoje. Então, hoje vamos falar sobre pregação segmentada. Então, estamos aí, curso para pregadores,
é o nosso terceiro encontro, e se você perdeu as 2 primeiras aulas, aqui no canal elas estão disponíveis para você. E eu não posso deixar de fazer o meu convite para você se inscrever no canal. Se tem alguém conectado com a gente agora que não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também ali o seu like, tá bem? Pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E hoje chegamos ao nosso 4º tópico desse curso, que tem a ver com pregação segmentada. O que nós temos ainda de conteúdo para apresentar para vocês? Vamos falar sobre pregação segmentada em 2 seminários, e depois nós teremos mais uma aula sobre o perfil do pregador e uma outra da exegese ao sermão, onde nós vamos falar sobre dicas fáceis, dicas simples, de como você pode extrair uma boa exegese até chegar à apresentação do seu sermão. Na terceira live, pregação segmentada, ou pregação, aqui faltou um G, né? Segmentada e segmentos da pregação. Então, esse é o nosso tópico de hoje. O que é pregação segmentada? Temos que responder primeiro essa pergunta. É a pregação que segue uma ordem lógica e crescente. Acho que esta frase aqui resume muito bem o que nós queremos com pregação segmentada. É você ter a habilidade ou desenvolver a habilidade de fazer uma pregação numa ordem lógica e crescente. Por que lógica? Eu assisto muitos sermões também, sempre que tem oportunidade, né? A gente prega muito, mas eu também tenho chance de assistir vários pregadores. E quando tenho uma chance, né? Estou aqui pela cidade, vou na minha igreja aqui no Jardim América, assisto ali os pregadores e vários sermões que eu já ouvi. Então, uma das grandes dificuldades que eu percebo hoje em nossos pregadores é manter-se dentro do tema, por exemplo, é ter uma ordem lógica, ficar dentro do tema e apresentar a mensagem numa ordem lógica e crescente, né? Partindo de um objetivo que você tem traçado para a apresentação da mensagem. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade e a pregação segmentada ajudará você nisso. Segundo, ela tem vários segmentos, por isso é chamado pregação segmentada. Esses segmentos são vários segmentos distintos que, juntos, agregados ou agregando a introdução e a conclusão, eles formam um sermão completo. Então, o sermão completo seria esse aqui. Você fazer uma introdução, depois seguir uma ordem lógica e crescente com base nos segmentos e então você partir para a conclusão. Então, quando eu falo em pregação segmentada, eu vou falar hoje sobre 4 segmentos em especial e depois vou trazer outras chaves que vão acoplar a esses 4 segmentos que eu vou lhe dar hoje. Quais são as vantagens da pregação segmentada? Ela torna a pregação mais fácil, os ouvintes entendem melhor a mensagem e apresenta-se um ponto de cada vez. Por isso eu estou falando em segmentos. Quais são os segmentos que eu vou abordar com vocês hoje? 4 segmentos. Lição, texto-prova, ilustração e aplicação. A esses 4 segmentos, na nossa próxima aula, eu vou agregar mais 7 ou 8 segmentos que vão completar toda a visão. Eu não coloquei todos eles aqui porque nós não tínhamos tempo hábil em uma aula para nós tratarmos de todos os 11 ou 12 que eu quero deixar para vocês. Então, hoje eu vou começar com esses 4 e na próxima aula eu vou terminar com os 11 ou 12 que eu vou aí preparar para vocês. Hoje vamos falar, então, sobre lição, texto-prova, ilustração e aplicação. Pegou aí a sua folha, sua caneta, seu lápis, já escreveu esses 4 tópicos? Escreve aí. Escreve, porque agora eu vou passar cada um deles com detalhes para que você entenda o que é pregação segmentada. Vamos começar com o primeiro, lição. Então, na pregação segmentada, a lição ela tem que estar muito clara. Então, quando eu faço uma pregação expositiva e segmentada, todo mundo que está me ouvindo deve entender perfeitamente qual é a lição que eu desejo apresentar para as pessoas. O que é a lição? É uma verdade espiritual que o pregador deseja que seus ouvintes entendam e vivam, ou seja, pratiquem.
Então, quando eu subo num púlpito para começar uma pregação, a pergunta que tem que ser respondida para encontrar se a lição é: qual é a verdade espiritual que eu quero que os meus ouvintes entendam e pratiquem? Qual é essa verdade? Agora, se isso não está claro nem para você como pregador, quem dirá para aqueles que vão estar ouvindo você? Então, é por isso que nós vamos, na próxima aula, construir juntos um sermão, passo por passo, mas eu já vou deixar uma tarefa de casa hoje que vai incluir escolher um texto bíblico e descobrir nesse texto uma lição, ou extrair do texto a lição que você deseja ensinar para os seus ouvintes. Então, eu espero que esteja claro para você. Você não pode fazer um sermão, uma pregação expositiva e segmentada, sem antes saber qual é a lição espiritual, a verdade espiritual que você deseja que os seus ouvintes entendam e vivam, pratiquem. Isso tem que estar claro para você, porque se não estiver claro para você, quem dirá para as pessoas que vão estar ouvindo você? Esta lição deve ser uma verdade bíblica. Ela não é uma verdade filosófica, não é um senso comum, não é algo que você tirou da sua cabeça, não. Esta lição tem que ser uma verdade bíblica. Ela tem que ser extraída da Bíblia. E um segundo ponto, a lição deve ser importante para a congregação. Então, tem que ser importante para os meus ouvintes. Há muitas verdades na Bíblia. Agora, para o momento que a gente está vivendo, para o auditório com quem eu estou falando, qual é a mensagem importante, qual é a verdade importante que eles precisam conhecer e praticar agora? É isso que você vai definir na sua lição. Então, a lição tem que ser uma verdade bíblica e ela tem que ser importante para as pessoas que vão me ouvir. Então, eu tenho que escolher o texto e dele extrair o que nós chamamos de lição. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar a sua Bíblia aí e você abri-la no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, você tem aí um texto que você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito em João 3,16. Se você quiser extrair uma verdade desse texto, qual é a verdade que você pode extrair? Qual é a verdade bíblica que esse texto está ensinando? Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama o mundo. E a prova desse amor é que ele enviou o seu Filho, e o Filho veio com um objetivo, salvar todo aquele que nele cresce. Então, se eu fosse fazer hoje um sermão sobre João 3,16, qual é a lição que eu posso tirar desse texto? Deus ama o mundo. Deus ama você. Esta é a lição. Eu pergunto, esta lição é importante para o auditório de hoje? Para as pessoas que me ouvem? Para aqueles que se assentam aí nos bancos de uma igreja? Saber que Deus ama essas pessoas a tal ponto de enviar o Filho para que elas tivessem vida e vida eterna, isso é importante? Eu diria que é primordial, essencial, porque aí está o núcleo do Evangelho, a razão de ser do Evangelho. Então, essa verdade ela é importante. Então, eu poderia extrair de João 3,16, se eu quisesse fazer um sermão em cima desse texto, a lição seria: Deus ama ao mundo, Deus ama a todos, Deus ama o pecador e deseja salvar a todos. Esta é a lição que eu extraio do texto. É uma verdade bíblica, ela está no texto. Eu não estou inventando isso, o texto está dizendo isso. E ela é importante. Então, a lição deve ter essas duas características, tá bem? O segundo elemento, e eu vou passando brevemente os 4, é o texto prova. O texto prova deve provar a lição que você deseja ensinar. Se eu estou falando só de João 3,16, está muito claro que é só o verso, é o único verso da Bíblia. E qual é o texto que eu vou usar para provar isso? É o próprio João 3,16, porque lá Deus está dizendo que Deus amou o mundo. Agora, se eu for para o Evangelho de João, eu vou ter outros textos que vão ensinar a mesma verdade. Se você for para o capítulo 10, por exemplo, você tem ali o exemplo de Jesus dizendo de que as suas ovelhas ouvem a sua voz, o conhecem, e ele ama as suas ovelhas e dá a vida por elas. Então,
Aí está mais um texto prova de que Deus ama, de que Deus dá a sua vida. Então, o texto prova, ele pode estar dentro da perícope, dentro do trecho da Bíblia, dentro dos versos que eu separei, ou ele também pode estar fora. É importante que ele esteja dentro, mas se ele não estiver dentro, você vai buscar fora. Então, você tem que usar textos para provar a verdade que você deseja ensinar, tá bem? Terceiro elemento, a ilustração. Então, uma vez que eu escolhi o texto, que eu já defini qual é a lição que eu quero extrair, eu tenho um texto para aprovar essa lição. Agora eu vou, então, ilustrar o que eu quero dizer. Então, um sermão, ele precisa ter ilustrações, porque são as ilustrações que vão trazer aprendizado. As ilustrações nos ajudam a explicar as verdades. E essa ilustração, ou todas as que vamos usar, elas devem se encaixar dentro da lição. Eu não posso ter a proposta de ensinar, por exemplo, com base em João 3,16, que Deus ama o mundo ao ponto de dar seu filho, e ele também disse que ele ama as suas ovelhas e dá a vida por elas. Então, não existe maior amor do que esse, de que alguém dar a vida em prol dos seus inimigos. Quer dizer, eu não posso agora trazer uma ilustração que vai falar de um outro assunto, porque eu vou estar desviando a mente. Então, a ilustração deve se encaixar na lição que eu pretendo apresentar. Ilustrar é tornar claro através de um exemplo. E isso é ilustrar. Então, você tem que trazer exemplos. E as ilustrações são importantes porque os ouvintes não somente ouvem a mensagem, mas também, entre aspas, eles veem a mensagem. Você entendeu o que eu quero dizer com veem, né? Quando alguém está sentado num banco de igreja, quando você está sentado ouvindo um sermão, você espera que o pregador construa na sua mente uma imagem do tema que ele está apresentando. Por mais abstrato que seja o assunto, nós, pregadores, temos que construir imagens para que estas imagens facilite o aprendizado, facilite a assimilação, facilite aquilo que você está querendo ensinar. É por isso que essas ilustrações, elas permitem que as pessoas vejam aquilo que nós estamos pregando. Agora, quais são as funções das ilustrações? Eu mencionei já duas, mas existem outras. Elas fazem com que a verdade seja fácil de se entender. Pensa em Jesus Cristo. Ele queria falar sobre o amor ao próximo. E ele vai e conta uma história de alguém que foi atacado por ladrões, ficou ferido à beira do caminho, passou por ali 2 pessoas e não deram atenção, mas o terceiro deu atenção. Ora, Jesus estava fixando na memória dos seus ouvintes a importância de se amar o próximo, de se ajudar. Ao mesmo tempo, ele estava ensinando por contraste, falando que tem pessoas que não se importam com o bem-estar do próximo. Você entendeu? Então, você tem aqui Cristo construindo uma história para ilustrar a verdade que ele queria ensinar. Um outro ponto, as ilustrações fazem com que as pessoas retenham a verdade. Você quer uma prova maior do que a composição dos evangelhos? Enquanto os discípulos conviviam com Jesus, como, por exemplo, a Mateus, João, eles não estavam ali com um caderninho anotando cada frase que Jesus falava. Mas depois, quando eles foram registrar, eles tinham na memória muito claro aquilo que eles haviam ouvido de Jesus. Por quê? Porque Cristo ensinava de uma maneira que as pessoas retinham a verdade. E a ilustração ajuda nisso. Um outro ponto, a ilustração ajuda a despertar e manter o interesse. Quando você começa um sermão, você pode observar o grau de concentração da igreja é 1. Mas quando você começa a contar uma história, uma ilustração, uma comparação, quando você começa a fazer isso, a atenção dos ouvintes é captada. As pessoas param para ouvir histórias. Isso é do ser humano. Nós somos assim. O conhecimento da natureza humana nos ensina isso. É por isso que nós temos que ter ilustrações dentro do sermão. E essas ilustrações,
Eu vou dizer para você daqui a pouquinho aonde que a gente pode encontrar, qual é a fonte de ilustração. Outra função da ilustração, motivam porque agregam emoções às ideias. Percebeu aqui? Quando você ilustra, você coloca emoção junto com a ideia. E você não pode esquecer de que nós, os seus ouvintes que estão sentados no banco da igreja, são pessoas não apenas com mente para pensar e raciocinar, elas possuem também sentimentos e emoções. Então você prega para a razão, mas também prega para o coração. Tem gente que é especialista em querer pregar só para a razão e esquece que todos nós temos um coração. Eles vão falhar na sua pregação. Outros querem pregar emoção o tempo inteiro e não apresentam ali nada para a razão. Não há um discurso lógico. Eles também falham. Então, Cristo não falhava na sua pregação porque ele unia a questão lógica à questão da emoção. Ele lidava muito bem com isso. Ou você não acha que a história do filho pródigo, por exemplo, de um filho que abandona a casa do pai, que desdenha o pai, que gasta metade da fortuna que o pai acumulou ao longo da vida, você não acha que isso mexeu com as emoções das pessoas que estavam ali? A forma como o pai tratou esse filho quando ele voltou para casa, o perdão que estava ali para ser oferecido, você não acha que isso lidou com as emoções? Então, Cristo era assim, um pregador que trazia razão e emoção para aqueles que o ouviam. Então, é por isso que nós temos que agregar emoções às ideias do sermão. As ilustrações também provêm descanso à mente dos ouvintes. Você ficar ouvindo uma pessoa meia hora, 40 minutos, apenas argumentos ali, sem nenhuma ilustração, isso cansa as pessoas. Então, quando você começa a contar uma história, é um descanso mental que você oferece. Provam e fortalecem também os argumentos. É isso que faz a ilustração. Ela tem que provar e fortalecer o argumento. É por isso que a ilustração não pode ser colocada fora da lição. A lição que você pretende ensinar, a ilustração deve estar muito conectada com ela. E, finalmente, a ilustração tem a função de convencer. É com uma boa história, com uma boa ilustração, que você consegue convencer as pessoas. Pastor Arilton, onde eu posso encontrar tanta fonte assim de ilustração para todos os sermões que eu faço? Bom, primeiro nas Escrituras. Olha para as parábolas contadas por Jesus. Se você, por exemplo, quer ensinar a respeito do tema do perdão, e você pega lá o texto de Isaías, onde ensina que Deus é rico em perdoar, você pode ilustrar essa verdade com a parábola do filho pródigo, certo? Então, você tem na parábola do filho pródigo uma ilustração do assunto que você está apresentando. Você tem na Bíblia também a experiência do apóstolo Pedro, quando ele pergunta para Jesus, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, você está pregando sobre o perdão com um texto lá do profeta Isaías, mas vai usar uma ilustração do Novo Testamento, que é um diálogo entre Jesus e Pedro, para comprovar a ideia que você está apresentando, que Deus é rico em perdoar. Tá bem? Então, as Escrituras são, né? Os livros da Bíblia são a melhor fonte de ilustração que nós temos. Depois, você tem aqui arquivos. Arquivos é o seguinte, toda vez que você lê uma boa história, guarde isso. Faça um arquivo de ilustrações. Você ouviu uma boa história, leu uma boa história, você presenciou uma cena, isso vai trazer uma boa ilustração, guarde isso com você. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava num sítio com amigos, e ali os meus 3 filhos estavam tomando banho numa piscina infantil, piscina de crianças, e os 2 mais velhos, né, Rafael e Mateus, estavam dentro da piscina. E Lucas, o pequenininho, ele não entrou porque a piscina era mais funda do que a altura dele. E ele ficou de fora. E eu fiquei ali, vigiando ele, né? Eu também não entrei na piscina, eu não estava tomando banho com os meus filhos, eles estavam tomando banho, brincando, e eu acompanhando o caçula à beira da piscina. Ele pegou uns bichinhos de plástico que eles haviam levado
E ele começou a jogar dentro da piscina. E depois ele pegava e recolhia. E eu observando, né? Num desses momentos que ele se abaixou na piscina para buscar, ele foi muito longe com a mãozinha dele e ele foi de cabeça e mergulhou na piscina. Eu estava com roupa, com calça jeans, com tênis. O que você acha que eu fiz como um pai que ama o filho? É lógico, eu pulei dentro da piscina do jeito que eu estava e eu puxei meu filho do fundo. Essa é a reação normal das pessoas que amam. Eu tinha que salvar meu filho. Eu pergunto para você, eu podia naquele momento ficar dando lição de moral enquanto meu filho bebia água e se afogava na piscina? Era hora de, como pai, ficar dizendo: eu não falei para você ter cuidado, eu não falei para você não se aproximar tanto da borda da piscina. Era a hora? Não, era hora de agir. As lições vêm depois, mas o amor fala mais alto. Então, essa experiência que não foi boa, porque eu não gostei de ter passado por ela, eu vi um risco ali na vida de meu filho, mas eu entendo que essa história hoje eu posso usá-la para dizer para você de quão urgente é a salvação das pessoas. As pessoas estão afundando na piscina do pecado, mergulhando ali para a morte eterna. E nós não podemos ficar do lado de fora, preocupados com o nosso bem-estar, com a roupa que não é adequada, preocupados que não tenham condições de ajudar. Não! A obra de salvar pessoas é uma obra urgente e nós temos que mergulhar nesse trabalho. E é claro que se você está aqui nesse curso, você está se preparando para pregar cada vez melhor, é porque você tem no coração o desejo de ajudar na missão do Pai. Então eu uso isso hoje para dizer que a salvação das pessoas, salvar as pessoas da morte é uma questão urgente. Não pode esperar. Nós temos que fazer isso logo. As consequências serão eternas. É uma ilustração que eu tiro aqui da vida real. Você vai ter também livros de ilustrações, tem vários por aí, né? Livros em geral que você está lendo, e ali é contada uma história, revistas. Você pode ter experiências tuas ou de outras pessoas, biografias, né? É bom também lermos biografias, a gente descobre muitas coisas. A natureza está rica de ilustrações, né? Você, quando olha, por exemplo, para uma galinha, a forma como ela enfrenta um ser humano para proteger os seus pintinhos, né, ou pintainhos, né? Você percebe ali o cuidado que ela tem para com eles. Isso é uma lição que a natureza nos ensina. Você, quando está, por exemplo, num interior, num curral, e ali as pessoas... Eu já presenciei essa cena várias vezes, né? E ali alguém está ali tirando o leite das vacas, eles soltam ali o bezerrinho, e pode ter 200 vacas ali esperando para serem ordenhadas. O bezerrinho, ele vai na mãe dele. Ele sabe qual é a mãe dele. Ele vai passando por todas as vacas até chegar na mãe dele. Ele pode ter poucos dias de vida, mas ele já conhece a mãe dele, ele já sabe o cheiro da mãe dele. Você está entendendo? A natureza está rica de ilustrações. O que dizer da ciência? A ciência também tem. As leis da ciência, elas também servem. Olha, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Ela nos ensina que todas as coisas estão se desgastando, que todas as coisas estão perdendo energia. Então, a gente usa isso também como uma forma de ilustrar. Você tem nas artes, nos esportes, fontes também de ilustração. Percebam aqueles corredores que, quem sabe, que a poucos metros da linha de chegada eles caem. Alguns olham para trás e tropeçam e perdem a corrida. São ilustrações. Ou talvez aquele atleta que prefere parar para levantar e ajudar alguém a chegar do que ele cruzar a linha num tempo menor. São lições que, às vezes, as artes, os esportes oferecem. E, é claro, também lições que você pode imaginar. Você tem uma mente criativa, Deus fez você assim. Para quê? Para você também imaginar muitas lições e extraí-las. Então, quando você usa ilustração dentro do sermão, são como janelas que você coloca, né, na sua casa. Janelas
elas nos propiciam uma vista muito mais ampla do que aquilo que está por dentro delas. Então, você, quando olha por uma janela, você enxerga os horizontes, você enxerga tudo que há de belo, aquilo que há ali diante dos seus olhos. Então, aproveite isso também. Vou dar um outro exemplo de ilustração. Quanto você pagaria por esse quadro? Boa pergunta, né? Quanto você pagaria por esse quadro? Ele não foi pintado nem a óleo, ele foi pintado com carvão. E aí, quanto você pagaria? Pensou? Se eu fosse vender esse quadro para você, por quanto você pagaria nesse quadro? Ele foi vendido no ano 2012, lá na cidade de Londres, na Inglaterra. A obra se chama Cabeça de um Apóstolo. Esse é o nome da obra. É uma pintura do século XVI, parece-me. Acho que 14, 15 ou 16. E o pintor Raffaello Sanzio. Já ouviu falar nele, né? Conhecido popularmente como Rafael, um pintor italiano. Esta obra foi vendida em 2012 por 47,8 milhões de dólares. Pegou aí o valor? Mais ou menos 200 milhões de reais. Se você tivesse 200 milhões na conta bancária, você pagaria por esse quadro, pintado a carvão? Ele pertenceu à família do Duque Devonshire até o século XVIII, né? Ou desde o século XVIII. E agora, em 2012, né? 9 anos atrás, ele foi vendido por cerca de 200 milhões de reais. Esse quadro tem valor para mim? Eu pagaria esse valor nele? Certamente que não. Mas deixa eu mostrar um outro quadro para você. É este quadro aqui. É um outro Rafael. Tá vendo aí que ele até assinou o nome? Rafael. Isso aqui é um quadro que o meu filho mais velho pintou, Rafael. Eu pergunto para você, qual desses dois quadros tem mais valor para o pastor Arilton? Uma pintura de 200 milhões de reais, que um tal de Rafael italiano pintou, ou esta Arca de Noé, caprichosamente pintada pelo meu filho? É lógico que o valor sentimental é muito maior por esse quadro. Por quê? Porque esse Rafael é o meu filho. E quando eu vejo a pintura dele, eu sei que essa pintura não se compara a um pintor profissional. Eu sei que a pintura dele não tem ali os tons, a habilidade de um artista, mas é meu filho quem pintou. Então, a perfeição da obra do meu filho, ela não tem comparação, porque é meu filho quem fez. Então, isso é uma forma que você tem de ilustrar. Às vezes, aquilo que para outras pessoas tem grande valor, não tem para outras. Ou talvez uma pessoa comum que não conhecesse o artista dessa obra, olhasse para esse quadro e não pagasse 10 reais por ele. Mas para mim ele tem um valor extraordinário. Por quê? Porque foi meu filho quem fez. E a obra de meu filho pode ser imperfeita para você, mas para eu que sou o pai, ela está perfeita. Os seus contornos estão perfeitos. As cores foram escolhidas de forma perfeita. A obra é linda. É uma verdadeira obra de arte. Então, ilustrações são isso. São tomadas da vida real. E o quarto elemento que eu queria tocar com vocês hoje tem a ver, então, com a aplicação. Eu escolhi a lição, né, com base num verso da Bíblia, num texto da Bíblia. Eu escolhi a lição que eu quero apresentar. Eu usei ali um texto prova para provar a verdade que eu quero ensinar. Dentro da minha mensagem, eu usei ali ilustrações, que são janelas para a compreensão do assunto, e agora eu tenho que fazer a aplicação. O que é a aplicação? É o processo retórico, mediante o qual se faz com que a verdade se aplique às pessoas, a fim de persuadi-las para que respondam afirmativamente ao apelo. Apelo é o último elemento de um sermão. E na semana que vem, nós vamos desenhar com vocês todos esses elementos. Inclusive, vamos passar brevemente esses 4
que hoje eu estou abordando. Mas, olha, o sermão precisa de uma aplicação. O sermão que não tem aplicação não foi levado para a vida dos seus ouvintes. A mensagem que você buscou na Bíblia, um livro escrito há quase 2000 anos ou mais que isso, ela tem que ter a relevância para os dias atuais. E esta relevância, ela aparece na aplicação que você faz. Agora, qual é o melhor momento para mim fazer a aplicação? Você tem 4 momentos dentro do sermão que você pode escolher para fazer. Você pode fazer durante o desenvolvimento da mensagem, você pode fazer ao final de cada divisão principal, o seu sermão pode ter 2, 3 ou no máximo 4 divisões, ao final de cada subdivisão, ou então ao final da apresentação da mensagem. O que você mais vai ver é alguém fazendo a aplicação no final da mensagem. Ele apresenta todo o sermão e depois ele parte para a aplicação. Mas você vai ter outros pregadores, numa quantidade menor, que faz a aplicação enquanto desenvolvem a mensagem. Um exemplo disso é pastor Bulhon. Se você ouve o pastor Bulhon, ele avança um pouco no texto e ele já joga a aplicação. Ele já traz para as lições para os dias atuais. O pastor Mark Phelan também faz isso. À medida que ele vai dividindo o seu sermão, em cada divisão, ele já traz ali a aplicação para aquela divisão. Então, há uma grande vantagem você fazer isso, porque às vezes a pessoa não conseguiu ficar concentrada 30 minutos ouvindo você, ou 40 minutos, mas se a sua aplicação só aconteceu lá no final, ele não teve a chance de entender como que aquela mensagem se relacionava com ele. Mas, se você foi fazendo aplicações no desenvolvimento da mensagem, quer seja ao final de cada divisão ou subdivisão, o que acontece? As pessoas estão tendo a chance de fazerem a aplicação enquanto elas ouvem o sermão. E se ela não ficou até o final, se uma criança chorou, se ela se desconcentrou, ela não vai perder de tudo que você falou, porque você já tinha feito aplicações ao longo da sua mensagem. Tá bem? Então, escolha o melhor momento de acordo com o seu perfil também, é claro. Agora, para estas aplicações, existem alguns elementos básicos. Quais são os elementos básicos de uma boa aplicação? Primeiro, o pregador deve relacionar o sermão com os problemas e as necessidades básicas das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu confessar para você uma coisa aqui. Eu sempre gostei de igreja, de frequentar igreja, desde 13 anos, quando me batizei. Eu sempre gostei de semanas de oração, mas todo ano tinha uma semana de oração na minha igreja que eu não gostava. Como assim, pastor? Você não gostava de uma semana por quê? É porque todo ano a minha igreja fazia uma semana de oração voltada para a família. E quando eu me batizei aos 13 anos, só eu era membro da igreja. Eu ia sozinho para a igreja. E quando vinham aqueles sermões na semana da família, e ali o pregador começava a falar de questões de relacionamento conjugal, e o sermão era voltado exclusivamente para o casal, eu com 13 anos, ficava ali chateado, porque não estava entendendo nada. Aquilo não tinha uma aplicabilidade para o meu dia a dia. Podia sim me instruir lá para o futuro, quando um dia me casasse, mas para aquele momento não tinha relevância. Então, nós, quando pregamos, nós devemos estar preocupados para que o nosso sermão ele fale as necessidades dos seus ouvintes. É claro que eu reconheço que você não vai conseguir atingir 100% dos seus ouvintes num sermão, só que você tem que tentar alcançar o máximo possível. Então, estruture o seu sermão e faça as aplicações das verdades bíblicas de tal forma que as pessoas possam ser beneficiadas do seu ensino. Então, se preocupe com o máximo de pessoas. Se preocupe com as classes que ali estão representadas. Se preocupe com as idades que ali estão, com os estados civis ali representados. Entendeu? Se preocupe ao máximo.
Segundo ponto, use a imaginação de modo a dar vida a cenas e personagens bíblicos. Você pode usar a imaginação, sim, sem ferir o princípio da Bíblia. Eu nunca me esqueço um sermão que ouvi na minha juventude, pregado a respeito dos 10 leprosos. Isso foi lá em Vitória, no Espírito Santo. E eu nunca esqueci esta pregação. E quem fez o sermão foi o pastor Assad Bechara, que você deve conhecer. Um outro excelente pregador. O pastor Assad Bechara pregou sobre os leprosos. E em dado momento da pregação dele, ele falava a respeito deles voltando para casa. E eles estavam, os 10 ali, dentro de uma Kombi. E a Kombi estava velozmente voltando para casa, para as famílias, e todo mundo estava feliz ali dentro do carro. De repente, alguém disse assim: pare o carro! E o motorista freou a Kombi. Todos pararam naquele tranco e ele disse: espera, espera! Nós esquecemos de agradecer quem nos curou. Abra a porta, eu tenho que voltar. E ali aquele leproso agradecido, né, o samaritano, desceu do carro e voltou para agradecer a Jesus. Olha, não tinha carro no tempo de Cristo, não tinha Kombi, nada disso, mas eu, na minha juventude, eu sabia muito bem do que ele estava falando, porque eu trabalhava em oficina mecânica, eu consertava Kombis, eu trocava ali os fundos da Kombi, arrancava os velhos, colocava novos, trocava portas, trocava caixa de ar e outras peças do carro. Eu conhecia muito bem uma Kombi, e quando ele começou a contar a história dos 10 leprosos dentro da Kombi, ele me prendeu na história, e eu jamais esqueci. Então, use a imaginação para você trazer cenas da Bíblia de forma a dar vida para as pessoas que estão ouvindo você. E, através das ilustrações, mostrar como a verdade pode ser aplicada à vida das pessoas no seu dia a dia. Tem que aplicar no seu dia a dia. Um outro princípio básico para a sua aplicação: extrair do texto princípios universais que sejam aplicáveis em todo o tempo. Então, os princípios que eu devo aplicar, eles devem ser universais. E eles são universais quando eles se aplicam a todas as pessoas em todas as eras. Ok? Próximo ponto: certifique-se de que cada aplicação esteja de acordo com a verdade bíblica, assim como a ilustração. A sua aplicação deve estar relacionada com a verdade que você está apresentando. Deve-se fazer a aplicação específica e definida, alertar os ouvintes com os motivos corretos e sempre relacionar a verdade com os tempos atuais. O que é pregar? É você viajar milênios na história, entrar dentro da Bíblia, dentro da história, mergulhar fundo e entender tanto dessa história, tanto desse assunto, beber tanto que você pode voltar para o século XXI e agora apresentar para as pessoas em pleno século XXI a lição que você extraiu da palavra de Deus. Então, a verdade tem que ser relacionada com os tempos atuais. Então, qual é a tarefa de casa para sábado que vem? Você vai escolher um texto da Bíblia para construir um sermão. Então, sábado que vem, nós vamos juntos construir um sermão. Eu espero que sábado que vem, na nossa próxima live, você consiga colocar esses elementos que a gente tem falado aqui dentro do seu sermão. Então, escolha um texto da Bíblia. Pastor, que texto? Você vai, nas suas leituras devocionais dessa semana, pedir a Deus que dê para você um texto da Bíblia. E você vai trazer esse texto para a semana que vem. Tá bem? E aí, nós vamos traçar ponto por ponto esse sermão. Nós vamos juntos construir o sermão, mas o texto eu preciso que você já escolha. Pastor, um verso da Bíblia, uma história. Bom, lembra que nós falamos aqui sobre pregação expositiva? Eu quero que você faça um sermão expositivo. Então, esse sermão expositivo pode ser um único verso, pode ser 4, pode ser 5, pode ser uma parábola, mas não pode ser muitos versos e nem podem estar separados. Quero que você escolha, se não um verso,
uma porção da Bíblia, certo? Uma porção, um texto. Por exemplo, João 14, 1 a 3, o Salmo 23, João 3,16, o Salmo 121, ou Filipenses 4,13. Então, ou você escolhe um texto ou alguns versos da Bíblia, não muitos, para servir de base para esse sermão. Tá bem? E você vai começar a sua pesquisa com base nesse verso. O que você vai ler e pesquisar? Você vai ler a passagem bíblica várias vezes. Não, pastor, mas eu já sei qual é o texto, eu já li. Leia novamente. Leia várias vezes. E quando você ler várias vezes, você vai responder as seguintes perguntas que eu coloquei nesse slide. O que diz o autor? O que o autor deseja ensinar? Está copiando aí? Ou copia ou faz um print na tela aí. O que deseja ensinar? Como isso me afeta? Quais as palavras-chave do texto? Quais os personagens do texto? Então, estas perguntas você tem que responder. Leia o contexto da passagem. Quem está falando? Em que circunstâncias está falando? Leia diferentes traduções da Bíblia. Revista Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Versão Transformadora, Edição Revista e Corrigida, Bíblia de Moffat, King James Version. Leia versões diferentes. Pastor, eu não tenho essas versões, então acesse o nosso site, biblia.com.br. Lá você tem várias versões da Bíblia para você ler. Ler comentários bíblicos. Escolheu a passagem? Busque agora comentários bíblicos desta passagem. E, é claro, leia também um comentário que Ellen G. White faz a respeito do texto. Então, amigos, aqui estão as perguntas que você deve responder ao longo dessa semana. Escolha uma passagem bíblica, leia várias vezes e depois responda a estas perguntas, porque elas vão nortear a construção do seu sermão. Tá bem? Finalmente, encontrar uma lição do texto e encontrar os textos provas. Qual é a lição que eu quero extrair? Qual é a verdade bíblica que esse texto está ensinando e que eu quero que os meus ouvintes aprendam quando eu pregar esse sermão? E é claro que você tem que ter os textos que vão provar a verdade que você deseja ali ensinar. E não se esqueça de que um bom pregador, ele sempre tem amor à palavra. Então você tem que amar, sim, a palavra de Deus. Porque se você não ama a Bíblia, não adianta assumir nenhum púlpito. Como é que você pode assumir um púlpito para pregar a palavra de Deus se você não ama esse livro? Não tem condições. Então, nós temos que amar esse livro. E aí você tem a tarefinha para essa semana, né? Então, você vai escolher um texto da Bíblia e vai responder a estas perguntas que eu acabei de colocar ali na tela. E na próxima aula, nós vamos construir juntos um sermão, passando passo por passo, tá bem? Eu vou fazer uma postagem aqui, eu vou ver aonde que eu vou colocar isso para vocês, de todos os elementos que vamos trabalhar na próxima semana, tá bom? Na nossa próxima aula. Mas eu de alguma forma, vou passar isso para você e vou trazer essa informação, tá ok? Muito obrigado a você que esteve conectado na aula de hoje. Estamos nesse curso de pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E hoje você começou a entender o que é uma pregação segmentada. Eu falei de 4 elementos e na semana que vem, na nossa próxima aula, vou falar dos outros elementos. E esses elementos, eles vão compor o seu sermão. E você vai comigo na próxima aula preparar um sermão. Para preparar esse sermão na próxima aula, você já tem que ter o texto ou a porção bíblica escolhida com estas perguntas que eu acabei de colocar para você aqui, respondidas. Porque isso vai facilitar a construção do sermão e nós vamos fazê-lo de uma forma mais rápida. Tá bem? Obrigado por sua companhia. Quero lembrá-lo mais uma vez de que no final desta série eu vou estar sorteando
esse tratado de teologia, que é uma ferramenta excelente para ajudar você no conhecimento da Bíblia e na pregação. E se você não se inscreveu em meu canal aqui ainda, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, e se o conteúdo do meu canal tem ajudado você de alguma forma, ajude também a divulgar para os seus amigos, partilhe os vídeos que você assiste com outras pessoas, tá bem? E eu queria encerrar nossa aula, esses 50 minutos, né, fazendo uma oração. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, estudando aqui a Tua palavra e formas de como apresentar melhor as verdades que nela contém. Que o Senhor abençoe cada amiga que esteve comigo agora. E que nós possamos, bom Deus, aperfeiçoar nossos dons e talentos para o crescimento do Teu reino e para o preparo de pessoas para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, então, nós temos mais um encontro e nós vamos estar juntinhos para dar sequência ao nosso curso de pregadores. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até nossa próxima aula.